Hoje o Senhor colocou um texto no meu coração sobre um decreto na vida de um homem que eu quero ministrar nessa noite. Ele era um rei chamado rei Ezequias. Eu quero que você abra comigo 2 Reis capítulo 20, por favor. Segunda Reis, capítulo 20. Versículo 1 em diante. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. A palavra de Deus diz que houve um rei, ele era rei sobre Judá. A Bíblia diz que quando ele reinou sobre Judá, ele tinha 25 anos de idade, e sobre Israel reinava o rei Oséias. A Bíblia diz que o rei Ezequias, ele era filho de Acás. E quando a gente volta para o reinado de Acás, você vai ver um reinado que não agradou ao Senhor. Um reinado que não foi de acordo com os parâmetros do Senhor. Um reinado que não foi de acordo com o que Deus queria para o povo de Israel, para o povo de Judá. Ele fez o que não agradava a Deus. Mas a Bíblia fala que então Acás, o seu pai, rei de Ezequias, ele morre. E vem então Ezequias reinar no seu lugar. Como o pastor Giovanni já ministrou nessa noite, ele vem de uma árvore genealógica, onde o seu pai tinha feitos, os seus atos não eram bons diante de Deus. Mas a Bíblia fala que quando o rei Ezequias, ele assume o seu reinado, aos 25 anos de idade, ele começa a ter atitudes que começa a agradar o Deus de Israel. Ele começa a agir de uma forma diferente daquilo que o pai foi, porque aquilo que o pai foi não quer dizer que nós somos, porque nós queremos agradar o Senhor dos exércitos. A Bíblia fala então que o rei Ezequias, ele começou a ter atitudes diferentes, a proceder, a viver de uma forma diferente do seu pai. E eu começo a ministrar nessa noite o insucesso muitas vezes por um modo de viver que não agrada a Deus, das pessoas que foram da sua família, não podem interferir a sua história, se você tiver voltado para o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Porque Jesus nos deu o seu Filho como nosso Senhor e Salvador. Dani, o que esse rei fez que agradou o Senhor? A Bíblia fala que quando ele assumiu o seu reinado, ele removeu os lugares altos. O que era isso? Eram lugares que adoravam a outros deuses. Eram lugares que profanavam ao Deus de Israel. O nosso Deus, ele é um Deus que é único. Ele é o Deus que requer toda adoração. Ele é o único que tem que ser adorado, exaltado e engrandecido, como já adoramos nessa noite. A Bíblia diz: adorarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento e com tudo que há em ti. Nosso Deus, o nosso Senhor, Ele não te divide com ninguém. A adoração é somente para Ele. Então quando Ezequias assume o seu reinado, ele tem no seu coração: a adoração é somente ao Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então ele começa a ter atitudes, remove os lugares altos. A Bíblia diz que ele quebra as imagens.
Ele quebra as imagens. Quando a gente volta para este contexto, a Bíblia fala que quando Deus, Ele dá os 10 mandamentos a Moisés no monte, a Bíblia fala que o próprio Deus escreveu isto. E uma das coisas que está escrito nos 10 mandamentos é: não terás outros deuses diante de mim, e não farás sobre ti, não farás o que há nos céus, imagens de esculturas. E ele entendeu, ele voltou para a lei do Senhor, ele voltou, ele buscou aquilo que era a vontade de Deus, o querer de Deus, uma forma para agradar a Deus nessa terra. E ele também quebrou as imagens. E isso agradou a Deus. Quando você se volta para a palavra, quando você se volta para o conhecimento, para o querer de Deus, saber aquilo que Deus agrada, Ele também se agrada de você. E a Bíblia diz então que Ele também quebrou em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque as pessoas ainda queimavam incenso àquela serpente. E Ele agiu diferente do seu pai, porque nessa noite eu quero te dizer que o seu modo de agir na terra determina o seu destino. As suas atitudes, a forma como você se comporta nessa vida, na sua história, vai mostrar o seu destino. Deus, Ele sempre está esperando as suas atitudes para se revelar a ti nessa terra. Deixa eu te dizer algo, Deus está sempre esperando as suas atitudes para mover sobre a sua vida nessa terra. É mesmo, Dani? Onde está escrito isso? Buscai, então é a atitude de buscar. Batei, é a atitude de bater. Clamar, é a atitude de clamar. Deus está esperando o seu agir para Ele reagir sobre a sua história. E o rei Ezequias não perdeu tempo, ele agiu, ele buscou aquilo que era a vontade de Deus. E sabe o que aconteceu na vida do rei Ezequias? A Bíblia fala que ele foi um homem próspero. A Bíblia fala que Deus era com ele. A Bíblia fala que ele prosperava em tudo que ele fazia, porque ele se atentou a querer fazer a vontade de Deus. Dani, eu também quero fazer. Então o Espírito Santo te capacita a fazer a vontade de Deus. Deixa eu te dizer algo, eu quero fazer. Então o Senhor enviou o seu Espírito para te capacitar a testemunhar o nome do nosso Deus nessa terra. Porque nós mesmos, por nós mesmos, somos inclinados sempre à carnalidade. O ser humano, ele é carnal, mas quando temos o novo nascimento, através de Cristo Jesus, reconhecendo que Ele é o Senhor, a nossa natureza é regenerada e somos capacitados pelo Espírito de Deus a testemunhar em seu nome. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos: vai para Jerusalém, até que do alto sejais revestidos, porque quando receber poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, até os confins da terra. Deus te chamou para viver uma vida diferenciada e testemunhar que Ele é grande, que Ele cura, que Ele salva, que Ele resgata, que Ele restaura. Você está preparado para viver coisas grandes na presença do Senhor? Por que, Dani? Porque Ele é o mesmo. A Bíblia diz que Ele não mudou.
Ele é o mesmo, eternamente será. Ele é imutável. Então Ele tem muita coisa boa para a tua história e para a tua vida. Dani, você não está entendendo até aqui, tudo deu errado. Mas se Ele entrar nesse negócio, o que está errado vai ficar certo, porque Ele é o carpinteiro. Ele é o Senhor. Ele é o Deus de Israel. Ele prosperou. Ele prosperou. Ele prosperou. Eu quero só ler algo aqui nessa noite também. Rafa, abre comigo lá, por favor. 2 Reis, capítulo 18. Versículo 3. A Bíblia fala que ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Quem era o pai do rei Ezequias? Acas, mas o modelo de fé, o modelo de postura, o modelo de um homem de Deus, o modelo de um rei que foi chamado um rei segundo o coração de Deus. Ele pecou, ele errou, mas ele reconheceu que ele era pecador e pediu a Deus que o Espírito de Deus não fosse tirado dele, e pediu que o Senhor o limpasse. O problema não é errar, o problema é não reconhecer. Muitas vezes que nós erramos, mas Davi, ele era um exemplo de rei, o padrão de um bom rei. Pablo, o padrão de um bom rei era o rei Davi. E a Bíblia diz que Ezequias não olhou para um modelo falido, fracassado, um modelo que desagradou ao Senhor, não. Ele olhou para um modelo que adorou a Deus. Ele olhou para um modelo que até pecou, mas reconheceu que era pecador. Ele olhou para um modelo que era padrão ideal aos olhos de Deus. Ele olhou para um modelo que agradava a Deus. E é aqui que muitas vezes nós nos embaraçamos, porque quem tem sido o nosso modelo, quem tem sido o teu modelo nessa terra, quem tem sido aquele que você se espelha, quem tem sido aquele que comunga contigo na mesa, quem tem sido aquele que desfruta contigo. As suas atitudes vão comandar aquilo que você vai ser, o seu destino. Ezequias, o rei Ezequias usou como padrão um exemplo que agradava a Deus. A Bíblia fala, Paulo uma certa vez disse: sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. O seu exemplo é o Senhor Jesus. O nosso exemplo é aquele que está à direita de Deus Pai. Mas tem homens e mulheres que nos ajudam nessa caminhada e que são referências de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Talvez Deus está dizendo para você nessa noite: o que você precisa é largar este modelo de pessoas que não agradam a Deus. E nessa posição, escuta bem, nessa posição, porque Deus conhece o seu coração, muitas coisas serão destravadas. Tem pessoas que te levam para a companhia de Jesus, que te levam para a presença do Pai, mas tem pessoas que te levam para o mau caminho.
E o Senhor nessa noite quer ministrar sobre as nossas vidas. Quem você quer que seja a sua companhia? Aquele que anda contigo até chegar na Nova Jerusalém, ou aquele que te leva para lugares que não agradam a presença de Deus? A Bíblia fala que Ezequias, ele foi bem sucedido porque o seu padrão de modelo de vida era um homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Cola-ne quem tem Jesus, cola-ne quem anda com Jesus, precisa ser famoso, precisa ser famoso essa pessoa? Não, ela só precisa ser cheia de Deus, ela só precisa ser cheia do Espírito Santo. Ela não precisa estar na plataforma, ela não precisa estar nos altares, ela precisa estar buscando, orando e clamando ao Senhor dos Exércitos. Ela não precisa ser conhecida por homens, ela só precisa ser conhecida por Deus. Tem pessoas que te levam para a presença de Deus. E muitas vezes é nesse momento, aleluia, que o seu milagre se manifesta sobre a terra. Ele tinha um padrão de pessoa que adorava a Deus. E o Senhor nessa noite quer que laços, companhias sejam desfeitas, cortadas, em nome de Jesus de Nazaré. E nessa hora eu quero ser profeta de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Toda a companhia que tem levado as más conversações, toda a companhia que tem levado para caminhos tortuosos, que nessa hora no mundo espiritual esteja sendo desfeitos laços do inferno nessa hora. Em nome de Jesus. Tira agora, Jesus, toda a influência que não procede do Senhor, porque nós queremos ser influenciados pelo Senhor. Queremos ser influenciados pelo Senhor. Queremos ser influenciados pelo Teu Espírito. Queremos ser influenciados pelo Teu Espírito. Queremos ser guiados pelo Teu Espírito, porque está escrito que os Teus filhos são guiados pelo Teu Espírito. Então que nessa noite, Jesus de Nazaré, aqueles que estão caídos, aqueles que estão fracos, que o Teu Espírito pegue nessa noite e guie para o caminho que é Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Agora vamos ler versículo 6. Versículo 5, em nome de Jesus. O que Ezequias fez? Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. O cara testemunhou tanto que não houve igual ele. Davi não está no contexto, porque Davi era rei de Israel. E aqui nesse caso já havia dividido as tribos de Israel. Então no caso o rei Ezequias era o rei de Judá. Mas a Bíblia diz que o parâmetro que ele tinha de ser como o rei Davi fez com que ele tivesse êxito. E que antes dele nem depois não houve um rei como o rei Ezequias. A Bíblia diz, versículo 6:
porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo. Ele se apegou a quem? Repete comigo, o Senhor. Ele se apegou a quem? Ele se apegou a quem? Ele se apegou a quem? Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Você sabia que tem muitas vezes que as pessoas deixam de seguir Jesus? É mesmo, Dani? É. A Bíblia fala, no capítulo de João, versículo 6, que Jesus, ele vai para Cafarnaum. Você vai ler o texto todo lá. E a Bíblia fala que dentro daquele contexto, um pouquinho antes, Jesus tinha operado o milagre da multiplicação do pão. E as pessoas que estavam naquele milagre, naquele mover de ver o pão multiplicar, porque Jesus tinha dado graças a Deus, a Bíblia fala que aquele povo começa a procurar Jesus, mas Jesus já não estava naquele ambiente. Então eles entendem, eles veem que Jesus foi para Cafarnaum, e aqueles homens, aquelas pessoas, aquela multidão vai atrás de Jesus. E quando aquela multidão chega até Jesus, Jesus diz assim: olha, vocês não estão aqui porque... Vocês não estão aqui porque vocês creram no milagre, por causa dos milagres. Vocês estão aqui por causa do pão, por causa do alimento, porque vocês foram saciados. E Jesus começa a declarar que Ele era o pão da vida, e que se não comessem do pão da vida, que era Jesus, e não bebessem do sangue, que era o sangue derramado de Jesus, e a carne era Ele sendo crucificado na cruz do Calvário, se eles não reconhecessem isso, que Jesus era o pão da vida, que dá a salvação, que traz a ressurreição, aquilo que cantamos, que Ele virá nos salvar, Ele virá arrebatar a sua igreja, aqueles que morreram ressuscitarão. Aquele que crê no novo nascimento, e que o nome é escrito no livro da vida quando aceitamos Jesus. E Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida, o pão que foi liberado através de Moisés, o maná. Todos que comeram dele morreram, mas aquele que come de mim e aquele que bebe do meu sangue, esse não vai morrer, porque ele terá vida eterna. E Jesus começa a discursar e a pregar a sua palavra, e a dizer que Ele é o Filho de Deus e que é o pão vivo que desceu do céu. E a palavra de Deus diz que muitos que estavam ali desacreditava da palavra de Jesus. Sabe quando você perde? Quando você desacredita da palavra de Jesus. Às vezes você olha para as circunstâncias e desacredita da palavra de Jesus. Jesus nessa noite está dizendo: tira os olhos das circunstâncias, tira os olhos do problema e olha para mim, porque eu sou maior do que o teu problema. A Bíblia diz que muitos discípulos que seguiam Jesus, não os 12, eles também largaram Jesus. E Jesus, diante dos 12, ele diz assim: e vocês? Vocês também querem ir? E Pedro diz assim: Senhor, para onde iremos, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Tem uma palavra que ela não é uma letra, mas ela é uma palavra que entranha o seu coração, e ela é viva, e ela traz refrigério para a sua alma. O pão alimenta, mas a Bíblia diz que aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Você vai ser saciado, você vai ser alimentado, e você vai ser irrigado, você vai ser transbordante do rio de Deus sobre a sua vida. Dani, eu creio nessa palavra. Então nessa noite recebe esse rio sobre a sua vida.
Talvez a sua vida está seca, está tudo seco, não tem nem esperança mais. Mas a Bíblia diz em Jó, um homem que sofreu, padeceu, perdeu tudo, mas ele diz: ao cheiro das águas brotará. Feche os seus olhos nessa hora em nome de Jesus. Feche os seus olhos nessa hora. E pensa Jesus, o próprio Deus dizendo: ao cheiro das águas brotará. E esse rio está neste lugar. A Bíblia diz que do trono de Deus desce um rio. A Bíblia diz que não precisa de dinheiro, mas a Bíblia diz que precisa de ter sede. Deixa o seu coração ser saciado, ser inundado pela presença do Espírito nessa hora. Porque esse rio, ele traz vida. Que esse rio se manifeste sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre os lugares que estão secos nessa noite. Porque eu quero te dizer que se esse rio chegar ao teu coração nessa noite, aquilo que estava morto vai florescer. O que não tinha esperança vai ter esperança. O que não tinha boa notícia vai ter boa notícia. O que não tinha transformação vai ter transformação. O que não tinha metanoia vai ter metanoia pelo Espírito de Deus. Do teu rio. Aleluia. Aleluia. E ele guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. E a Bíblia diz que o rei Ezequias foi um homem que venceu guerras, que o Senhor guardou. Mas chegou um dia que ele adoeceu. O capítulo 20 que lemos. Ele adoeceu com uma enfermidade. E é uns negócios loucos, né? O penúltimo domingo que eu ministrei, eu estava com a boca toda inchada. De repente um dente fica ruim, você está com uma boca inchada, uma coisa que você... Mas glória a Deus que o Senhor deu vitória. E chega na vida de Ezequias uma enfermidade. Algo que ele não estava esperando. E aquela enfermidade era para a morte. Tinha um decreto sobre a vida de Ezequias. A Bíblia fala que o profeta de Deus, chamado Isaías, filho de Amós, ele se apresenta diante do rei e ele diz: Ezequias, o Senhor manda te dizer. Quem diz? O Senhor. Quem? O Senhor. Quem? O Senhor. Eita glória. O Senhor é a última palavra. O Senhor é a última palavra. O Senhor tem domínio sobre todas as coisas. E a palavra final é do Senhor. Eu não sei qual palavra você tem recebido, mas eu quero te dizer nessa noite que a palavra final é do nosso Deus. A palavra não é de homem. A palavra não é de circunstâncias. A palavra final é do nosso Deus a quem servimos. Só que Ezequias tinha a palavra do próprio Deus. Ezequias, arruma a tua casa, resolve tudo que tem que resolver, Ezequias. Você com Jesus, você com Deus, né? Aqui não tinha Jesus ainda. Tinha, mas não estava manifesto ainda. Não tinha encarnado ainda. E a Bíblia diz que quando ele recebe aquela notícia, o que Ezequias faz? Ele vira o rosto para a parede. E ele ora ao Senhor. E nessa noite eu quero te dizer, por que ele ora ao Senhor? Porque ele tinha prática de orar, pastora. Porque ele, aleluia. Porque ele sempre estava diante da presença do Senhor. Dani, como é que eu faço para chegar na presença do Senhor?
É só ter um coração contrito e quebrantado. A Bíblia diz que o Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado. Você não precisa ser eloquente. Você não precisa ser o conhecedor, não. Você só precisa de um coração contrito e quebrantado. Sabe por quê? Porque é no coração contrito e quebrantado que o Espírito Santo de Deus pode trabalhar. Então nessa noite, que todo coração que está duro para a palavra de Deus seja agora quebrantado e possa receber um coração de carne, sensível ao Espírito de Deus. Porque muitas vezes nós estamos duros como a pedra, nós estamos insensíveis ao Espírito de Deus. E deixa eu te dizer algo nessa noite: todos os milagres que Jesus manifestou sobre a terra, era porque sobre ele pairava, pastor, o Espírito de Deus. E é esse Espírito que quer trabalhar sobre o teu coração e trazer o seu milagre nessa noite. Porque o véu foi rasgado e você pode receber o que do alto é dado. Porque ele orou, porque ele tinha uma prática de clamar ao Senhor. O Senhor, ele sempre espera que nós oremos, o clamemos e o busquemos. Jesus dá inúmeros exemplos que ele sempre orava, sempre clamava e sempre buscava a presença de Deus. E o nosso exemplo maior é Jesus de Nazaré. Nós precisamos melhorar, amém, igreja? Eu preciso. Nós precisamos melhorar. Ele ora, porque ele entende que havia um decreto sobre a vida dele. Mas ele também entende que havia um Deus acessível e que podia ouvir a oração dele. A Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para nos abençoar. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que ouve. Ainda não saiu a palavra da nossa boca, o Senhor já conhece. Mas Ele quer que manifestemos a nossa oração, reconhecendo que Ele é o Senhor e que Ele é o dono de todas as coisas. Ele ora porque Ele confia no Deus que Ele serve. Você pode orar, porque Deus sabe que você confia nele. Você pode clamar, porque Deus sabe quem você é. A Bíblia diz que você ainda dentro do ventre da mãe, Ele já te chamava pelo nome, Ele te conhece, e Ele nessa noite te dá toda a liberdade para clamar e para orar a Ele, porque nós temos a validade do nome de Jesus. Toda vez que orarmos, oraremos no nome de Jesus, que tem poder nos céus e o poder na terra. Eu não sei qual é o milagre que você precisa nessa noite, se é no mundo espiritual ou se é na terra, mas eu sei que o nome que temos prevalece no céu e prevalece na terra. E a Bíblia diz que então ele ora, ele começa a falar: Senhor, eu andei diante de Ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos Teus olhos. E chorou muitíssimo. Ele não chorou em outro lugar, a não ser na presença do Senhor, porque tem hora que choramos, tem hora que choramos, mas o nosso Deus, Ele diz que o choro, ele pode durar uma noite. Uma noite, igreja, pode ser mais do que um dia, porque um dia para Deus é como 1000.
E 1000 dias para Deus é como um dia. Mas nesse período de tempo, nesse período de processo, Deus está dizendo para nós, Jesus está dizendo para nós, que Ele vai enxugar as nossas lágrimas. E que vai haver um tempo de choro, mas também vai haver um tempo onde a alegria vai ser abundante na nossa história. Eu não sei onde que você está, neste momento onde ele chorou. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração e manda de volta o profeta. E Deus fala com o rei Ezequias: Ezequias, eu ouvi a sua oração. Jesus também hoje está ouvindo a sua oração. Feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração com o Pai nessa hora. Faz a sua oração individual nessa hora. Faz ela sinceramente, verdadeiramente. Jesus sabe que nós somos pó. Ele nos conhece por inteiro. Ele conhece de verdade quem somos. Não precisamos usar máscaras para o nosso Deus. Aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus ele veio à terra, ele não veio para os sãos, ele veio para os enfermos. O negócio é conosco mesmo, porque Ele quer curar a nossa enfermidade. Ele quer curar o nosso coração. Ele quer tirar toda a raiz de amargura. Ele quer tirar tudo aquilo que te impede a viver um tempo novo com Deus. Porque há um tempo novo com Deus para a sua história. Porque Jesus atende a oração daquele que clama e daquele que pede com fé, não duvidando, como está escrito em Tiago, capítulo 2, como as ondas do mar, uma hora é alta, uma hora é baixa, mas aquele que é constante vai receber daquele que pode dar, do nosso Deus. Jesus, nessa noite, nós entregamos a nossa oração ao Senhor. Aqui é o seu povo, é a sua igreja. Está escrito que as portas do inferno não prevalecem contra a sua casa. Que onde tiver uma ação do inferno nessa hora, seja repreendido. Onde tiver, Senhor dos exércitos, grilhões do inferno, que nessa hora sejam despedaçados pelo poder da tua palavra. Que onde tiver portas que não foi o Senhor que fechou, que nessa hora haja uma liberação para que sejam abertas na autoridade do nome de Jesus. Que lares destruídos por toda a raposinha, por ação do inferno, que nessa hora haja uma manifestação de Deus. Que o teu amor possa fluir nos nossos corações. Que haja cura. Que mentes sejam saradas. Que todo espírito de depressão nessa hora seja impactado pelo poder que há em teu nome. E pessoas que se sentem sozinhas possam ser cheias do teu Espírito, porque o Senhor diz que estaria conosco até a consumação dos séculos. Você não está sozinho não. Você não está sozinho não. Ele está com você. Ele está com você. Ele está com você nessa jornada.